Então, já vamos começar. Pessoal, boa tarde. Hoje é mais uma live referente aos temas, né, de educação, educação infantil e fundamental 1. Nós já fizemos uma live sobre direito educacional, fizemos uma live semana passada referente com uma neuropsicopedagoga, que também estaria orientando as mães, né, em como ajudar as crianças durante esse período de ensino remoto. E hoje nós vamos estar falando com uma professora do ensino infantil da rede pública municipal aqui da região do ABC, e ela vai passar um pouquinho para a gente da sua experiência e de como ela vem acolhendo as crianças e tendo uma grande participação das crianças nas aulas, o trabalho que ela vem fazendo junto com os pais também. Nós já estamos aqui com algumas pessoas entrando, tá, na live. Antes de falar com você, Gislene, vou dar aqui uma boa tarde para quem já está participando conosco. Então, nós temos Jamile de Souza, talvez você já vai saber quem são. Então, Jamile de Souza, Joana Dark, Meire, Cel Silveira, e já teve algumas outras pessoas que tinham feito alguns comentários, né, queriam participar da live. Então, vamos lá, Gislene, pode primeiro se apresentar, e aí a gente começa com o nosso bate-papo. Apesar, gente, que eu já conheço a Gislene, não vamos falar muito bem as datas, né, Gislene? Mas não, a gente se conhece desde os 14, 15 anos, assim, mas não vamos falar quanto tempo, já tá bom. Então, vamos lá, Gislene, pode se apresentar, por favor. Gente, muito boa tarde para todos, né? E também para aqueles que vão assistir depois da gravação. Eu sou a professora Gislene, da rede municipal, como a Carla falou, né? Professora de educação infantil. Este ano estou com a turminha, para ficar mais claro, né? Em cada rede se usa uma nomenclatura, mas para ficar mais claro, eu vou falar a idade mesmo. 5 aninhos, que eles têm 5, alguns estão completando aí 6. E já estou na rede faz 14 anos, né? E tenho algumas especializações de educação ambiental, letramento e alfabetização e direito educacional. Da apresentação é isso. Então, tá bom. Então, Gi, vou te chamar de Gi, porque é assim que a gente se reportava, né? Então, fica difícil de te chamar agora de outra forma. É interessante a gente estar falando, né, sobre o ensino remoto, e nós temos sempre às vezes a gente acha que tem alguma diferença entre ensino particular e ensino público. No caso, como que vocês estão fazendo esse ensino? Tem alguma plataforma de ensino? O que a prefeitura disponibilizou para os alunos para que pudesse ter esse ensino remoto? Tem alguma ferramenta que eles estão utilizando? Sim, então, nós, da prefeitura, tanto a prefeitura como a rede pública, né, se baseia para o trabalho do dia a dia. Vou falar brevemente sobre isso. Para o trabalho do dia a dia, existem as diretrizes, existem a BNCC, né, a ABC, base curricular, né, que permeia aí os trabalhos. Para a prefeitura que eu trabalho, o que nós fizemos? A prefeitura entrou em contato com os professores da rede e abriu para os professores votarem o que seria viável ou não neste momento, respeitando a nossa filosofia de trabalho, que é o sócio-histórico-cultural. E esse sócio-histórico-cultural respeita o indivíduo na sua integridade, né? Então, no cognitivo, no emocional, desde a tenra idade. Então, baseado nessas colocações dos professores, teve uma normativa da prefeitura nos colocando o que seria possível. Mas dentro dessa normativa, essa normativa não foi rígida. Essa normativa foi flexível. Por quê? Dentro das escolas, nós temos, cada escola, seu projeto político-pedagógico, que é baseado na realidade que está ali na nossa escola, né? Na realidade do entorno dessa escola.
Então, na verdade, cada escola é um universo dentro de uma rede. Não sei se deu para entender direitinho. Então, não foi algo também imposto, né? Teve uma participação, então, dos próprios professores, houve uma comunicação, um diálogo inicial para que vocês adotassem essas metodologias de ensino, vamos dizer assim, né? Não foi realmente o professor teve uma participação até em como elaborar, como que seria esse ensino. E aí, pelo que eu estou entendendo, ainda dentro desse cenário, que lógico, uma prefeitura, ele deve ter um padrão mais amplo, né, num geral, então deve ter algo generalizado, e ainda você está querendo dizer, então, que dentro da própria escola também tem a sua própria definição de como fazer esse ensino, então vocês também têm essa forma maleável de trabalhar com o ensino dentro da sua própria realidade, dentro da própria escola, pelo que eu entendi, teve essa flexibilidade, vamos dizer assim. Sim, tem essa flexibilização mesmo, e respeitando as especificidades, né? Porque uma escola localizada numa determinada região, a comunidade se comporta de uma forma, e uma comunidade num outro local se comporta de outra forma em relação a acesso, em relação ao socioeconômico, a toda essa amplitude do sócio-histórico-cultural. Tá. Agora, Gislene, quando você faz essas aulas do ensino remoto, você faz através de alguma plataforma, de algum sistema, você manda via WhatsApp, como que é essa comunicação? Tem algum, porque assim, eu vou te dar um exemplo em relação da minha experiência. No caso, os meus filhos, eles usam uma plataforma do Google, então chama Google Classroom. Então, a escola, no caso, ela deve ter feito um pacote com o Google Classroom, então a gente recebe todo o material, aí todas essas aulas online são feitas por essa plataforma do Google Classroom. Vocês têm algum sistema que a prefeitura adquiriu para que tivesse esse ensino remoto, ou qual recurso tecnológico você está usando? Sim, aí de acordo com essa normativa, né, que é flexível, cada escola pode trilhar aí seu caminho de acordo com a sua comunidade. E nós não temos um aplicativo, o que eu acho que é uma bênção, porque dá para nós trabalharmos mais próximo, sem esse sistema muito fechado. Porque nesse momento, eu acho que principalmente para a educação infantil, crianças de 4 a 6 anos, não cabe um sistema, algo muito sistematizado, mas sim algo mais humanizado, como deve ser sempre a educação infantil. Mas eu acredito, e nós, da nossa escola, do nosso grupo de educação infantil, que dessa forma nós estamos respeitando o indivíduo. Então, o que eu utilizo? O que nós utilizamos lá na escola? Nós utilizamos o WhatsApp. Para mim, eu acredito que foi mais tranquilo essa questão da pandemia do online, porque eu sempre tive um Face da sala. Todo ano eu renovo esse Face com os novos pais. Então, eu já tinha esse hábito. Para mim, já era comum. Né? Eu tenho uma autorização dos pais por escrito, o aval da equipe gestora, e os pais funcionam muito bem. Mas no início dessa pandemia, eu só tinha metade dos pais no Face. Então, eu tive que entrar em contato com essa outra metade, assim como todos os professores, aliás, um abraço a todos que estão se desdobrando para dar conta desse momento. E eu tive que todos entraram em contato com os pais, ligamos um por um, cada professor para o responsável da sua criança, colocamos o que iria ser feito, um grupo de WhatsApp, por exemplo, nesse momento que funcionou melhor não foi o Face, que eu já tinha, eu modifiquei, foi o WhatsApp, que é mais dinâmico, né? As respostas são mais imediatas e funciona melhor. Então, no caso, eu tenho o WhatsApp, liguei para os pais, todos aceitaram, todos estão neste grupo, e você perguntou sobre o que eu envio. Assim como meus colegas, vídeos
videoaula, vídeo explicativa, mas não todo dia a mesma coisa. Por exemplo, hoje foi um dia que eu não fiz videoaula. Então, eu mandei para os meus pais uma atividade que eles pegaram na escola, e assim foi decidido pelos pais. Foi votado para os pais se eles preferiam pegar na escola ou de outra forma. Então, os pais pegam na escola uma vez a cada 15 dias. Eu, por exemplo, já enviei para o mês de junho inteiro. Tá. Então, já tem esse pré-planejamento. Porque nós fazemos, não sou eu, Gislene, na minha escola, é o nosso grupo do infantil. Então, tem algumas coisas que nós planejamos em comum também. Sim. Então, tem o vídeo, eu mando um vídeo de música, que faz um paralelo com a atividade que eu enviei, uma brincadeira, uma produção de um brinquedo com materiais recicláveis, coisas que envolvam os pais, resgate de brincadeiras da infância, que é o nosso projeto. Tá. E, Gislene, quando você prepara essas aulas, você tem, assim, algum roteiro? O quanto você se dedica? Porque você até fez, né, um comentário, né, que os professores estão se dedicando muito, né? Então, assim, você está com o WhatsApp, então, me parece que você deve ter um contato, talvez, o dia todo, né, porque a gente, pais, se tem a possibilidade de falar com o professor, a gente fala mesmo, né, é ótimo ter esse contato com o professor, e aí como que faz? Então, você tinha antes um horário de aula, né, lógico, você tinha o seu planejamento para a aula, então acredito que você já tinha que se dedicar um pouquinho antes das aulas presenciais, mas e agora? Então, como que está a sua rotina hoje? Você tem que se dedicar muito mais, porque você não tem o contato do mesmo tempo, né? Você não fica 4 horas com as crianças. Mas hoje você trabalha mais ou você trabalha menos de quando você tinha aulas presenciais? A demanda é bem maior, Carla. E é importante que os pais saibam disso, né? Porque parece que não, parece que os professores estão em casa e está super tranquilo. E não é, porque o ensino remoto não é o EAD, não é o ensino à distância. O ensino à distância, ele é moldado dessa forma, para atender esse objetivo de educação à distância. O ensino remoto, não. O ensino remoto, nós estamos no momento que ele se faz necessário e ele é totalmente novo. Ele é totalmente novo e todos estamos nos adaptando, professores também. Obviamente que nós temos a formação para isso, mas a demanda é bem maior, o tempo de planejamento é bem maior. Para se fazer um vídeo, é que aqui eu tô, né, bastante nervosa, mas geralmente eu não... geralmente eu não tenho muita vergonha, né, nos vídeos com as crianças, por exemplo. Então, eu não faço edições, esse tipo de coisa, mas o professor que faz uma edição de vídeo, para fazer um vídeo de 20 minutos, ele demora 2 horas, né, para editar, para ficar da forma que ele... eu falo que eu estou até mais confortável porque estou no infantil. Eles gostam de me ver como eu falo na sala de aula, né? Eu fiz uma salinha de aula na minha sala, que tem lá o calendário, o alfabeto, tudo que eu cantava de manhã. Então, umas 2 vezes por semana, eu gravo esse calendário, para eles lembrarem da música da história, para eles terem essa proximidade, entendeu? Mas a demanda aumentou bastante. E assim, você falou do atendimento. Existem muitos profissionais adoecendo em função disso. Porque é uma dinâmica totalmente diferente, e eu acho que todos vão concordar comigo, os meus colegas de trabalho, os meus amigos, né, de trabalho, que a melhor parte é estar com as crianças. E essa parte nós não temos. Não tem. Assim como as crianças também não estão entre elas, né? Então, é uma situação realmente complexa, tanto para os professores quanto para os pais. E lembrando que muitos professores são pais também, né? E a gente está administrando tudo isso. Tem professores que delimitam o seu horário de atendimento com os pais,
e eu acho extremamente justo, porque é o que eu falei, existem outras funções sociais e outras demandas dentro da casa. Eu sempre funcionei muito próximo dos pais, então eu não tenho estabelecido esse horário, porque eu me dispus a atender os pais conforme a disponibilidade deles, porque eu sei que estão trabalhando em home office, fazendo faculdade, cuidando dos filhos e tudo. Então, eu me disponho a estar ali no momento que eles precisarem. E eu tento responder no ato da pergunta e interagir muito com os pais e com as crianças. Sim. Estou falando muito. Aqui... Não, mas é isso mesmo. Tem aqui até um comentário, Jamile de Souza. Sinto muito, mas trabalho porque temos não somente o ensino remoto, mas também atender as demandas da gestão, a gravação de vídeo e editar não é algo fácil de fazer, porque realmente foi uma novidade. Vocês sabiam dar aula e ali junto com as crianças, né? Agora pessoalmente. Isso. Aí vocês tiveram que aprender a lidar com tecnologia, quer dizer, é tudo uma rotina realmente diferente, que foi também um desafio para que vocês pudessem atender essa aula, né? Então, imagino que realmente para o professor não foi algo que já estava pronto, né? Vocês tiveram que pensar bastante nisso. E Carla, Gi, como a pode Jamile... falar. Oi. Não, como a falar. Jamile falou agora, nós temos outras demandas, tá? Fora isso, nós temos a demanda de reunião pedagógica, que nós tínhamos já do infantil, 2 horas de reunião por semana. Nós continuamos. Nós temos as demandas de formação, que vem do departamento, porque na rede em que eu trabalho, nós temos muitas formações, isso é bom, mas é um acúmulo de demanda nesse momento. E o que a Jamile comentou, que eu já havia comentado anteriormente, que essas edições de vídeo e uma angústia constante de um retorno que não vem dos pais, às vezes, né? Sim. E, Gislene, nesse período, você percebeu, assim, você fez alterações nessa sua proposta inicial? Porque você começou, foi lá em março, né, dando essas aulas remotas. E você você verificou a necessidade de ter que alterar alguma forma algum método que você estava utilizando durante esse período ou não? Sim, né? As estratégias, na verdade, né, que nós utilizamos. Eu comecei por conta, porque eu achei que ia demorar mais tempo do que tive essa impressão, né? Então, eu comecei antes, mesmo sem a necessidade. Então, lá no dia 23 de março, quando começou essa questão mesmo, efetivamente, de afastamento desse convívio social na escola, né, no âmbito escolar, eu já comecei o trabalho com as minhas famílias e as minhas crianças que estavam no Face, que era metade da sala. E de lá para cá mudou bastante. Por quê? No começo você você perde a mão na quantidade, certo? Porque o tempo na escola é diferente do tempo no ensino remoto. Deve ter alguns pais até que falam, nossa, vai fazer uma folhinha, é isso que você faz 4 horas na escola? Né? Só que na escola tem a interação de um profissional com a intencionalidade. E assim, isso é uma coisa que você não pode passar para os pais. Mesmo que a gente queira, a gente não consegue. Por quê? Porque da mesma forma que você é especialista na área jurídica, né? Você pode me explicar algumas coisas, mas eu não vou absorver esse conhecimento. Foram anos de estudo e de experiência, né? E a experiência de sala de aula é algo muito complexo, inimaginável para quem não é da área. Porque você está ali lidando com 24 vidas, e ainda sou bem privilegiada na minha escola, porque eu tenho 24, porque na rede existem professores que têm mais de 30. Nossa. Né? Então, e sem auxiliar, estado, né? Sem auxiliar.
Isso, somos só. Então, na turma de 4 anos mesmo, que é da minha amiga maravilhosérrima, Elaine da tarde, 24 alunos que entram com 3 anos e pouquinho, vão fazendo 4 sem auxiliar. É bem complexo, né? Precisa de um envolvimento de competência e de afetividade, sem limites. Porque Sim. Você está lidando ali com vidas de crianças pequenas. É um envolvimento bastante afetivo. Então, e daí eu comecei esse trabalho e modifiquei algumas vezes, sim, em função, até a minha assistente pedagógica, Adriana, que é maravilhosa, magnífica, muito competente, ela está sempre colocando para a gente, nas nossas reuniões pedagógicas, essa questão da qualidade e não da quantidade. Então, nós estamos, assim, priorizando a qualidade, não Sim. a quantidade. E mesmo porque no infantil, esse não é o objetivo do infantil. Uma demanda grande de atividades, de papel. Até nós nem utilizamos mais esse termo, atividades. O termo utilizado correto para educação infantil são experiências. Então, a criança está experimentando o mundo. Então, eu uso atividades para os pais entenderem melhor. Então, assim, em respeito aos pais, também, eu utilizo algumas nomenclaturas que não são do momento, mas por quê? Nós não tivemos tempo de ter uma reunião formativa com esses pais, porque Sim. na rede nós temos a primeira, que é formativa, Sim. explicando todas essas questões. E nós fomos privados disso. Os pais foram privados disso e nós também. Mas quem foi mais privado de alguma coisa foram as crianças, que estão sem o convívio social. Sim. E dentro dessa, o que é uma proposta, qual é a proposta de ensino para a educação infantil? O que a gente espera, né? A criança tem que entrar lá, então, com 4 anos, que ela vai fazer aniversário de 4 anos dentro do ano, então ela já tem que entrar dentro do ensino. E aí, qual que é a proposta? O que vocês precisam ensinar para a criança? Tem alguma diretriz do que tem que ser trabalhado com a criança de 4 anos, com a criança de 5 anos? Tem essa proposta? O que seria isso? O que a gente espera que a criança aprenda nesse período? Então, os princípios norteadores da educação, existem os princípios norteadores, né? E quais são eles? Até fiz uma colinha aqui, porque eu falei na hora do nervoso, posso esquecer, né? Então, mas eu não esqueci. São os éticos, né? Os éticos, a questão da cidadania, né? De ser crítico, de participar, os políticos, que também envolve essa questão da cidadania. O estético, né? Que é até estranho falar, né? O princípio norteador estético, mas que envolve a expressão corporal, a expressão artística. Então, esses são os princípios norteadores, que são direcionadores da educação infantil. E dentro disso, nós temos os direitos de aprendizagem, que são 6 direitos que a criança tem. Até por isso, eu acho importante o ensino remoto, não só dicas por parte de professores, mas também atividades com intencionalidade em função disso, dos direitos que a criança tem. E quais são esses direitos? Então, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então, esses são 6 direitos de aprendizagem das crianças. Ela tem o direito. Né? Uhum. Então, essa é a base curricular, diz isso. E dentro desses 6 direitos, a criança tem os campos de experiências, que dentro desses campos de experiência nós trabalhamos as atividades. Então, nós não fazemos atividades ao léu, né? Eu vou dar essa atividade porque tem todo essa base, né, que permeia esse nosso trabalho. E o campo de experiências são... Eu vou ler aqui, porque senão posso esquecer de alguma palavra, tá bom? Tá. São traços, sons, cores e formas, o eu, o outro e nós, corpo, gestos e movimentos, escuta, fala, pensamento e imaginação,
espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, são esses 5 campos. Então, tudo isso, quando nós vamos fazer nosso planejamento, é levado em conta. Os direitos e os campos de experiências. E você falou o que a criança precisa, né? Depende do ritmo dessa criança. Porque essa nossa teoria filosófica de trabalho, que é o sócio-histórico-cultural, ele não está dizendo que respeita esse indivíduo? Sim. Socialmente, historicamente, culturalmente. Então, o ritmo dessa criança que vai ditar essas atividades, essas experimentações. A curiosidade, a criança é impulsionada de acordo com seus interesses. Não quer dizer que nós não tenhamos atividades específicas, mas estamos ali para quê? Desenvolver habilidades, potencialidades. É até interessante porque a gente fica muito focado, né? Ele precisa aprender a ler, precisa aprender a escrever, e, na verdade, a educação infantil, ela tem muito mais coisas que estão focadas, né, que tem a se compartilhar em uma sala de aula do que o aprender a ler e escrever, né, e a gente, como pais, a gente não tem essa visão, né, lógico, eu tenho como você falou, eu tenho uma formação jurídica, então, o que eu sei de pedagogia? Eu sei aquilo que eu vejo, né, que o professor faz, tal. Agora, na preparação da folhinha, né, o que é aquela folhinha que você falou, né, aquela folhinha, mas você vai ficar 4 horas nessa atividade? Sim, né, o que envolveu essas 4 horas dessa atividade? E hoje, o que eu percebo, né, nós pais, nós temos uma grande problema, e é isso que até teve na outra live, que a gente acabou discutindo, que toda essa situação que você prepara a sala de aula, que você prepara a atividade, que você prepara aquele momento, nós não temos, nós pais. Então, a gente chega ali, põe a criança na frente do computador e tem que estar perfeito, né? A gente não tem essa habilidade e nós estamos precisando ter essa habilidade. E é muito importante a gente discutir realmente o que é que se quer ensinar. Porque, na minha visão, eu quero ensinar o ABC, e não é isso, né? Você está falando dessa outra forma. Tem aqui até um comentário, deixa eu ver se eu acho aqui, que uma outra coisa que aí eu vim também observando, a Larissa Ferreira Fuentes, ela também é professora, só que de uma escola particular, e ela fala exatamente essa sua linha de raciocínio, né? Então, ela fala, o mais importante neste momento não é perder o vínculo com o aluno, a criança precisa se lembrar da escola, do que é estudar, de quem é professora, de seus colegas, porque nisso tudo também, eu acho que tem essas vivências que você está falando, que são aprendidas, que não é o ABC, né? Que são essas outras coisas que o professor está ensinando, e nós não tínhamos esse preparo, a gente não tinha essa visão do que é a sala de aula, criança com um professor, né? E a gente está vivenciando tudo isso agora, né? E Gislene, você precisou, assim, teve alguma criança que estava se recusando, que teve alguma dificuldade, não se recusando, que estava com alguma dificuldade de ter acesso a essas aulas? Você tem 24 alunos, né? Desses 24 alunos, todos estão participando? Como que foi essa adesão? Como que foi esse movimento para que eles começassem a participar desse ensino remoto? Inicialmente, teve alguma frustração, né, da minha parte, porque às vezes não tinha o retorno que eu achava que teria, e lembrando que metade da sala já estava lá no meu Face, então essa metade já estava inserida nesse processo antes mesmo dele começar. Mas essa outra metade foi aos pouquinhos, foi uma conquista. Eu estou muito feliz por ter um retorno positivo nisso. Tem muitos colegas que estão aí animados também. Por quê? Porque é difícil. Porque passa por tudo isso que você falou. Porque a mãe e o pai desistem, não porque eles são pais e mães ruins, pelo contrário, eles não conseguem lidar com aquela situação, eles não compreendem, eles não são formados para isso.
Então, eu acredito que o caminho aí para ter sucesso nesse vínculo com os pais é a insistência, doação e afetividade. A mesma afetividade que nós temos com as crianças, ter com os pais verdadeiramente. Que esses pais percebam que nós estamos numa parceria com um objetivo em comum. E qual que é esse objetivo? É o seu filho que é meu aluno. É essa criança que é meu aluno e é seu filho. Então, essa parceria é importante. Então, é uma insistência, né? Uma insistência afetiva, não uma insistência de cobrança. Houveram momentos que eu precisei cobrar? Sim, mas sempre com afetividade e conversando individualmente com os pais. Todos os dias, por exemplo, quando eu envio as atividades, eu trabalho à tarde, mas 9 horas da manhã, geralmente, eu envio. E eu envio no WhatsApp do grupo e no individual. E tento conversar com umas 5 crianças por dia, mais ou menos, no WhatsApp. Filmo peixe, que nós tínhamos um peixe na sala, né? E ele tá aqui em casa, o Dory, que as crianças amam de paixão, elas que davam comidinha para ele todos os dias, né? E ele teve que vir aqui para casa na pandemia. Mas ele tá super bem. Então, quando eu faço um vídeo, os meus gatos estão lá junto comigo, a minha cachorra passa, o João tá filmando, ou a Maria. Então, assim, para eles perceberem também que eu tenho a minha família, eles têm a família dele, nós estamos na mesma situação, no sentido de estar em casa, né? Nesse sentido. Sim. E assim, eu acho que esse vínculo afetivo Desculpa, eu esqueci o nome da professora que falou do vínculo afetivo. A Larissa. Né? A Larissa. É isso, esse estabelecimento desse vínculo afetivo. Estabelecer, a gente já estabeleceu lá nas primeiras semanas, ou não, né? Dependendo da família. O estabelecimento e a manutenção. Porque a gente tem que ter a manutenção desse vínculo com essas crianças para a hora do retorno. E com essas famílias. E eu posso te falar, assim, a minha experiência é que eu estou mais próxima dos pais do que eu já estive algum dia em situação normal de sala de aula. É muito interessante, porque da mesma forma que eu tenho minhas angústias, os pais também têm, e compartilham essas angústias, e nós buscamos estratégias para envolver essa criança. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma participação de quase 100%. É claro que um dia ou outro, assim como as crianças faltam na escola, um dia ou outro, né? Não tem 100% todos os dias, é claro. Sim. Mas, assim, é um retorno muito gratificante enquanto profissional, mas mais enquanto ser humano. Porque, assim, é o que eu falo, nós somos de humanas, né? Nós somos pessoas de humanas, então, assim, esse vínculo, esse envolvimento, o respeito, a empatia, se colocar no lugar do outro, isso é muito importante, sempre foi importante, mas eu acho que nesse momento, a empatia, a doação, o respeito tem que prevalecer. Sim. E, Gislene, você... não existe um momento onde estão todos juntos conversando com você. É sempre aulas via vídeo, você manda as atividades, é isso? Não existe por exemplo, essa reunião com as crianças, é mais vídeos e atividades que eles pegam na escola, e aí você vai dando as orientações. É dessa forma que está sendo feito? Sim, as orientações são extremamente detalhadas, né, por escrito, por áudio, e isso requer aquele atendimento, né, que nós comentamos, porque não entendeu, porque para mim é simples, mas não é simples, né, que tem que colar lá uma filipeta que está se reportando a um ensino remoto, o que vai fazer com aquela atividade. Então, os pais estão sempre nesse movimento. Você perguntou se eu tenho todos, inclusive essa semana eu vou marcar com os pais uma reunião, com todos juntos, né? Tá.
Mas até então eu não tinha feito com todos juntos, mas foi uma escolha minha, porque eu acho muito tumultuado para criança pequena. Ainda mais que eles estão sem o contato e ficar vendo lá, aqui, ficar vendo aqui, que não pode tocar, que não pode brincar com o amigo, que não pode abraçar, não pode se jogar no chão, não pode fazer uma arte, dar um grito, correr, brincar. Então, eu acho muito frustrante para esse começo. Agora que eu falo para os pais, né, para eles colocarem as crianças para conversar, e eles mandam foto no grupo, e um comenta a foto do outro. Então, eu acho que vagarosamente. É um processo bem complexo mesmo, e eu acho que ele tem que ser mesmo tranquilo, passo a passo. Porque é uma novidade, né? É uma novidade total. Sim. E como que você sabe que os pais fizeram a atividade com a criança, que a criança fez a atividade? Eles te mandam? Como que é esse retorno para você da proposta que você passou? Então, eles costumam mandar fotos da atividade ou da criança realizando aquela atividade. Eles mandam bastante fotos, é bem bacana, né? E até meu celular já, né? Não aí uma prodo fundamental, beijinho para a Selma maravilhosa. Tá agora arquivado no Google Fotos lá, minhas fotos, mais de 1000 fotos já. Na hora que eu for selecionar, né? Imagina. Então, eu me perdi um pouquinho, Carla. Como que você tem um retorno, que a gente fica lendo também, né, as mensagens. Eu fui ler a mensagem, desculpa. Então, perdão. Então, são as fotos, e assim, eu combinei com eles, como estava ficando muitas fotos, é aquilo que você falou, de modificar. Nós estamos modificando e transformando conforme vamos caminhando. É o que funciona, o que não funciona. Então, por exemplo, isso era uma coisa que não estava funcionando muito bem, porque era muita foto. E assim, foto da folhinha, né? Desnecessário. Porque o mais importante é a criança, né? Ali brincando de amarelinha, fazendo a bola de meia, brincando de faz de conta com a família. Esses momentos são muito mais importantes do que a folha de papel. E até isso é bom, né, destacar. A folha de papel é uma experiência entre muitas outras. E eu não acredito que seja dispensável, mas ela não é mais importante, né? Diante dessas vivências, os campos de experiência, né? Que eu falei aqui para vocês que nós trabalhamos muito na rede, o menos importante é isso. Porque tem criança que vai terminar agora, essa turminha de 5 anos lendo e escrevendo? Vai sim. Uhum. Vai ter criança que tá desenvolvendo a coordenação motora fina? Vai também. E isso depende do ritmo dessa criança. Lembrando que ela tem aí 2 anos para alfabetização, que é o primeiro ano e o segundo ano. Né? Porque o primeiro ano... Carlinha, fala rapidinho disso, que os pais têm muita dúvida. Por exemplo, o primeiro ano não é a primeira série. O primeiro ano agora. Não é a primeira série, né? Isso. O pré, na verdade, o antigo pré foi absorvido. Então, o que acontece? O segundo ano, na verdade, que é a primeira série. Sim. Então, essa questão desesperadora que os pais têm, né, de alfabetização, na minha turminha, que agora é de 5 anos, não se faz necessário. Pode acontecer, tem algumas atividades, tem as atividades voltadas para isso, sim, eu trabalho, mas dentro de um contexto, né? Não folhas soltas sem nenhum sentido. Coisas que façam sentido para aquela criança, contextualizadas. Não treino. Ficar fazendo 1000 vezes a letra A para aprender a letra A, porque não funciona dessa forma, né? Muitos estudiosos já estão aí, já fizeram essa descoberta há muito tempo. Então, assim, nós temos que ficar atentos às outras experiências. Sim. Eu vou só fazer aqui colocar uma mensagem aqui também da Larissa e também um comentário sobre as famílias, que a gente está com uma mãe aqui, vamos ver se ela vai conseguir entrar, com a Célia Santos, e aí vamos ver se ela vai se preparando também para entrar aqui conosco.
Então, a Larissa, deixa eu colocar aqui. A Larissa, ela coloca de novo, né? Em pesquisas, muito se fala que o ensino híbrido veio para ficar. Então, com a pandemia ou não, ele veio para ficar. Apesar de ser difícil, novo e não tão aceito, precisamos pensar que este tipo de ensino proporciona que as crianças, desde pequenas, consigam se converter ao ensino EAD, que proporciona um leque mais amplo de oportunidades, de estudos. Hoje temos pós-graduações e outras atividades que são feitas todas via EAD, né? Então, realmente é um desafio para nós, não seria utilizado agora no ensino infantil, mas aconteceu e nós estamos nos adaptando, né? Antes, Célia, de você entrar, só vou colocar aqui também, Jamile. Gi, você também já trabalhou na creche, como ajudar as famílias a terem interesse nas propostas realizadas pelos professores. Temos o Facebook, mas vejo um retorno pouquíssimo por parte das famílias, né? O que você faria diferente? Então, antes de fazermos essa resposta aqui, nós temos uma pessoa que faz parte de uma família, né? Que é a Célia, mãe do Arthur, então, um aluno da Gislene, e ela veio aqui também dar o seu depoimento, né, de tudo isso que nós estamos vivendo, e é muito interessante ouvir uma mãe que está diretamente dentro desse ensino remoto que está sendo proposto pela Gislene. E, Célia, primeiro, então, te agradecer de estar participando aí desse bate-papo, e você já poder falar para a gente da sua experiência aí como mãe e do seu filho, desse ensino remoto. Como que foi esse desafio aí para você? Pode ficar à vontade, Célia. Boa tarde, meninas, professora e Carla, super obrigada pelo convite. Boa tarde. Opa, deixa eu me ajeitar, que tinha ajeitado com a câmera, agora a gente fica, ruim, né? Estão me ouvindo bem? Boa tarde às pessoas que estão acompanhando a live. E coloca desafio nisso, né? Eu tenho compartilhei bastante com a professora, nos aproximamos, não nos conhecemos pessoalmente, nós nos conhecemos virtualmente, né? Então, contar um pouquinho da história, o Arthur, ele é o mais novo, né? Eu e meu marido, eu já tenho 46 anos, meu marido tem 47, e nenhum problema com a idade, super bem resolvida, mas o Arthur é filho de pais com filhos grandes, né? Eu tinha filho do primeiro relacionamento de mais de 20 anos, meu marido também, e aí veio o Arthur, né? E aí toda essa situação da Covid, como arrumar toda a nossa rotina de trabalho, né? Porque assim, passamos para um confinamento, mas a nossa rotina de trabalho não parou, né? Então, da mesma forma que a gente tem uma rotina de trabalho, a gente também você tem a casa, tem todo o dinamismo em volta disso. Então, num primeiro momento, assim, eu acompanhava as conversas, via ali no WhatsApp, entrei no grupo do Facebook, mas a gente não tinha aquela disciplina de fazer as atividades no momento certo, dar lá o check que a hora fizemos, o ok, né, atividade realizada. O Arthur também não queria, acho que no primeiro momento, acho que se acostumou com essa rotina de não ir para a escola, né? Então é fácil você deixar a criança ali envolvida, uma brincadeira, enfim, mas sem aquele compromisso escolar. Pois bem, e aí fui acompanhando isso, vendo as mães super orgulhosas, colocando no grupo as atividades que a criança tinha realizado, a professora começou a nos chamar individualmente, falar da proposta, mostrar, e foi aí que nós fomos nos organizando, né? Então, num primeiro momento, dia sim, dia não, não com tanta disciplina, mas depois entendemos a seriedade, né? Tornou-se um compromisso. O bacana é que, assim, aqui é uma coisa leve, né? Virou um momento na família, então, essa questão e não é só eu, meu marido e meu filho que somos só nós estamos envolvidos, envolveu vó, a tia, que também leciona, enfim, estão envolvidos nessa questão. Então, não sei se eu estou respondendo, se eu me perdi aqui nos pensamentos, ou se eu estou respondendo. Não, é isso mesmo. Pergunta. Assim, para a gente foi bom, não só uma questão escolar, mas disciplina com relação, poxa, é a hora da lição do Arthur, a gente tem que desligar a TV, a gente tem que desligar os celulares, a gente tem que parar e dar atenção, que muitas vezes a gente como pai, no dia a dia, o cansaço, às vezes
a escola ela tem um papel, ela tem uma responsabilidade, sem dúvida, muito grande, né? É nessa questão da educação, o Arthur vindo aqui, nessa questão da educação, nessa questão da educação, tudo mais, sem dúvida, pega ali pela mãe. Arthur, cheio de gracinha, mas sem dúvida, sem os pais a escola não faz nada, a escola não vai fazer sozinha. E essa situação do confinamento da Covid, acho que definiu, trouxe exatamente o papel e a responsabilidade de cada um, que é um trabalho compartilhado, não é fácil, né, do nosso lado, você largar, despender um momento que é importante para fazer essa atividade com a seriedade que ela merece, né, acho que o nosso papel não é formar essa criança, educar, mas a gente ajuda o professor nessa conquista, né, então, é um pouco disso. Foi difícil no começo. Eu falava para a professora, estou atrasada, não consigo, me ajuda, perdi as atividades, a gente conseguiu colocar em dia. Então, assim, foi difícil, mas hoje eu falo, é um momento extremamente importante para a gente, para a família, sabe? É engraçado, vou até mostrar aqui o desenho que meu marido fez, da atividade dele, né? Mostrando aqui na câmera. Então, todo mundo entra nessa atividade, sabe? É uma coisa bem legal mesmo, bem legal mesmo. Então, Célia, foi necessário realmente a intervenção da professora. Você considera que vocês mudaram porque houve, sim, a intervenção da professora, ela te puxou, ela te acolheu, foi essa questão, né, de parceria e afeto, foi aí que vocês, como família, começaram a participar, então, mais efetivo dessas aulas, então? Sem dúvida, o papel dela foi fundamental, fundamental. Eu acho que a seriedade do trabalho, né? Claro que eu tenho uma preocupação, né? Poxa vida, o Arthur precisa ter uma disciplina, precisa ter rotina de trabalho, de escolar, enfim, mas o papel dela foi fundamental. E eu tinha um questionamento muito grande, que, caramba, uma criança de fez 5 anos agora, 4 para 5 anos, ter essa responsabilidade, né, de atividade remota, faz sentido, não faz sentido, e fez todo sentido. Mas primeiro precisou haver teve um engajamento por parte da professora, né, então um engajamento do nosso lado, nós assumimos esse compromisso para cascatear para a criança, porque se os pais não entenderem que isso é uma responsabilidade, né, que a gente tem que ter rotina, que precisa levar isso a sério, a coisa acho que não funciona, então foi fundamental o papel dela, fundamental. Na verdade, assim, o que eu vejo é não só a sua posição, eu também, até na última live que eu fiz, eu até comentei que eu tinha, sim, uma resistência inicial do ensino, a gente fala ensino online, ensino remoto, porque realmente eu não via aquilo como eficaz para uma criança de 4, 5 anos, né? Então, existia, sim, uma resistência, acredito, de inúmeros pais passaram por isso, das famílias que eu converso, e realmente tem isso, né? Existe, sim, os pais zelosos, a gente pensa na criança que ela precisa aprender, não era um distanciamento da escola, não era um deixar meu filho de lado, não é isso. Existia, sim, uma interpretação, eu acho que da nossa parte como os pais, de que aquilo não ia dar certo. Mas hoje é uma realidade que nós precisamos, né? Então, não tem como fugir. Eu vejo que hoje, nós pais responsáveis, que a gente quer que os nossos filhos tenham um pouquinho de aprendizado, que seja com todos esses princípios que a Gislene falou, nós vamos ter que se adequar. E eu acho que realmente esse papel do professor de nos trazer para essa realidade é muito importante, porque a gente não conhece esse mundo, né? E Gislene, da mesma forma que teve essa intervenção com a Célia, você teve também com outras famílias para poder ter esse engajamento maior dos outros pais? Sim, tive outras famílias, né, aí assim como da Célia, né, e do marido, né, conversei no WhatsApp, no individual, tenho mães que tá trabalhando no home office, desculpa, e tá fazendo faculdade, imagina, online, e tem 2 filhas, então, bem complexo, os pais falaram sobre essa angústia, né, uma angústia,
é muito frustrante a situação que a gente está vivendo. E eu acho que é bem comum os pais pensarem isso inicialmente. Isso não vai dar certo, não é assim que funciona. Mas eu até fiz uma indagação esses dias, né? E se fosse sempre assim? Até que a professora colocou aí da educação híbrida, né? A educação híbrida está sendo levantada agora. Ou seja, crianças que estão na escola e crianças que continuarão com esse ensino remoto, que daí sim, se for o caso, né, vai se tornar EAD, porque vai ser feito para os moldes de educação à distância. Voltando a dizer que não é o caso do ensino remoto. Então, assim, a Jamile perguntou, né, do envolvimento dos pais da creche. Isso. Eu acredito que é isso. É a insistência com afetividade. Não afrontando esses pais dizendo que isso é importante, mas sim de forma afetiva demonstrando que é importante. E é importante para o vínculo afetivo, para a rotina escolar, né? Nós não tivemos muito tempo, eu e os alunos, para um vínculo afetivo assim mais forte. Foi praticamente um mês de aula, mas esse vínculo é que nós conversamos anteriormente. Eu estou fazendo um estabelecimento de vínculo com quem eu não tinha, né? Porque é uma questão humana, então laços que demoram mais para se fortalecerem, e tendo essa manutenção. Então, eu estou vivenciando essa coisa gostosa, sem o toque, mas da aluna me dar boa noite, falar que me ama. De mostrar que está brincando de lozinha, que quer ser professora. Eu falei, ó, orgulho, né? De brincar de faz de conta. O marido da Célia fez um desenho lindíssimo, que jamais eu faria. Né? Posso contar o seu, Célia? Pô, claro, e a Célia fez um desenho pode sim, assim, ela fez e acho que esse equilíbrio, falando um pouquinho dessa questão da apreensão que a gente tem, desculpa, eu acho que eu tô com delay, não sei se eu cortei vocês, gente, desculpa. Não, mas pode falar. Não, pode falar. Eu acho que esse equilíbrio, desculpa, acho que eu estou cortando vocês, porque bem que congelou aqui, acho que é a minha internet que está oscilando. Não, pode esse falar. Equilíbrio entre o que eu... Desculpa, meninas. Tá travando. Voltou? Travou? Oi? Voltou agora? Voltou. Aqui tá tranquilo. Célia? Voltou? Voltou. Pode falar. Célia, pode falar. Você está ouvindo a gente? Tá, desculpa, é que acho que eu tive um delayzinho. Esse equilíbrio entre conseguir aplicar, né, o que precisa ser aplicado dentro, dentro dos limites que a criança tem, acho que isso foi muito bacana, acho que é um ponto que é importante a professora ter entendido, né, a necessidade de cada criança, de cada família, a família entender, eu acho que eu estou com a internet oscilando, a gente, enquanto família, conseguir se organizar e trazer isso com equilíbrio para a nossa vida. É claro que, acho que eu acompanhei ali, tiveram famílias que, num primeiro momento, já desde o primeiro dia, fizeram tudo direitinho, acompanharam, tiveram essa possibilidade, outras não. Então, essa preocupação de faço com que ele faça, não faço com que ele faça, qual é a medida disso, é uma decisão muito em conjunto, né, e a professora nos deixou muito tranquila, né, meu marido conversou algumas vezes, foi pessoalmente na escola, e ela nos deixou muito tranquila nessa questão de tudo no seu tempo, né, e as atividades lúdicas, se ela falou do desenho, picotou aqui para mim, mas você estava começando a falar do desenho do meu marido, que é isso, que eu acho que eu mandei uma mensagem para ela dizendo assim, que esse trabalho fez com que nós desconectássemos do mundo virtual, né, embora ele seja no virtual, nós nos conectássemos como família, resgatássemos alguma coisa. Eu me vejo, às vezes, pulando corda com o Arthur, fazendo uma peteca no meio da sala, meu marido dançando, ombro para joelho, cabeça e pé. Então, são essas coisinhas que eu acho que eu não vou conseguir aqui ter didática para fazê-lo, alfabetizá-lo,
mas eu consigo trazer vivências para ele que remetam a alguma coisa que lá, quando ele estiver na sala, voltar à sala, ele vai lembrar, isso aqui é a letra tal, essa situação é isso. É essa, ou isso, para fazer essa diferenciação. Tá? E o papel dela foi fundamental. É muito interessante, né, esse depoimento, porque uma outra coisa que eu estava até comentando com algumas mães, a gente lida com a dificuldade da criança e a resistência da criança o tempo todo, seja no momento que ela vai se alimentar, aí nós temos que insistir, não, come, vem aqui, na hora que vai tomar banho, na hora que não é para brincar, na hora que é para brigar com um amiguinho, então nós temos o tempo todo que fazer intervenções com as crianças. O que nós não tínhamos era essa intervenção no momento do ensino. Então, isso para nós é uma novidade, mas a gente lida com a criança, com a resistência da criança o tempo todo, né? E aí teve aquela situação da aula, eu vejo assim que realmente tem muitos pais que têm dificuldade de ter esse momento, né? Veja, você está me falando que você tem a participação do pai, acredito que mais alguém da família, porque realmente nós estamos trabalhando, então tem toda essa dificuldade, toda essa dinâmica, mas o que eu vejo nisso tudo é que nós precisamos enfrentar todos juntos, né, essa situação, e aí você tendo do outro lado uma professora que nos acolhe e nos dá esse insight, né, desse momento, opa, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer algo diferente, é muito importante, porque a gente não pode perder tempo, né, porque o tempo está passando, e a gente não pode perder tempo, a gente precisa fazer isso, né, e tem até aqui uma pessoa, né, falando resistência, falou tudo, né, ela chama Carla também. Então, acho que nós, pais, estávamos com muita resistência. E eu vou dizer para vocês que as duas últimas lives que eu fiz, elas mudaram meu olhar, acredito que mudaram o olhar de muitas outras mães, porque justamente a gente precisa ter essa nova discussão, essa discussão de que é essa a realidade que nós temos hoje. Só que, do outro lado, a gente também precisa desse profissional. Nós, pais, precisamos de um profissional que tenha essa visão, igual a Gislene está fazendo aqui. Então, é muito legal ver o seu depoimento, Célia, porque eu vejo você, o meu retrato. E você, com a parceria com a professora, tudo mudou. E hoje, seu filho faz as atividades, então. Faz. A gente tem um horário, eu procuro fazer mais para o final da noite, porque a hora que o meu marido chega, a gente faz junto, né? Umas 6h30, 7 horas, mas tem a disciplina de fazer. E aí, falar rapidinho, que acho que a gente está com o tempo em cima, quando não acontece, quando chegou, tinha uma atividade que é até o número 9, ele falou, mamãe, cadê a do 10? A gente não fez a do 10, então uma cobrança do lado dele, e também uma atividade que era para, tinha números, desenhos específicos com a inicial, né, da letra, nem me lembro qual que é, e eu acabei pintando o que não era para pintar, que eu acabo fazendo os desenhos também. E aí ele falou, não, você fez, me deu bronca ainda, você fez errado, mamãe, não era esse que era para fazer. Então, que eu falo, acho que é uma oportunidade, assim, acho que a gente tem que estar aberto ao novo, né? É uma oportunidade da gente... Atores fazendo TV. É uma oportunidade da gente rever. É uma oportunidade de a gente rever nosso convívio em família. É isso aí, é o convívio em família. Os coleguinhas vão achar que eu tomo mamadeira. É isso mesmo. Ô, Carlinha... Célia, e o nome, né, foi Ensino Remoto, Afeto e Parceria. Então, para estabelecer essa parceria, de novo, para os professores que perguntaram, né, eu sou privilegiada, porque a questão do acesso que você falou, Carla, meus pais todos têm esse acesso, na mesma escola tem salas que existem vários pais que não têm acesso. A rede que eu trabalho tomou este cuidado para que tenha por escrito, mesmo as questões de vídeo, para essas pessoas que não têm acesso à internet. Então, isso está sendo feito, foi esse cuidado, né? Então, assim, é esse cuidar mesmo. E, assim, não é de hoje para amanhã que se conquista os pais. É aos poucos, individualmente, respeitando essa peculiaridade, essa especificidade de cada pai, de que eles estão pensando, será? Por que estão reagindo dessa forma? E não só
ficar barrado frente à resistência do pai, mas sim compreender o porquê. Sim. Porque não nos cabe julgar em momento algum, e muito menos nesse momento, que é um momento mundial e é uma novidade triste, mas é uma novidade, né? Sim. Eu vou deixar a Célia se despedir, e aí, Gislene, você também pode se despedir na sequência. Eu gostaria de conversar mais. Quem sabe a gente marca uma nova live aí, mas já estamos com 1 hora. E a Célia tem que fazer o leitinho para o Arthur, porque é isso daí mesmo, a gente está o tempo todo, né, em contato com as crianças. E, Célia, então, vou deixar você se despedir. Te agradeço muito, seu depoimento acho que foi muito importante, muito acolhedor para muitas famílias que vão estar assistindo aí a nossa live de hoje. Pode falar, Célia. Só tenho a agradecer, meninas. Agradecer, um agradecimento especial à professora que, com todo cuidado, carinho, a dedicação dela é uma coisa impressionante. E eu já passei os 2 lados, municipal, os 3, no municipal, estadual e particular, e o trabalho dela, acho que isso está no indivíduo, sabe? Acho legítima a preocupação com relação a meu filho deve, não deve, mas se a gente encontrar mais pessoas, mais indivíduos com essa vontade, independente da instituição que ele trabalhar, a coisa vai funcionar. Então, super obrigada pelo convite, e se quiserem, estou super à disposição para a gente bater outros papos, caso queiram, tá bom? Obrigada, então, tá viu? bom. Um abraço a todos. Obrigada. Beijo, Deixa eu tirar ela aqui, que aí ela fica mais à vontade com o Arthur. Gislene, então também eu só queria, se você pode só finalizar com a sua mensagem, mas também me responder só uma questão. Você vê uma diferença do comportamento da maioria dos pais lá no início para agora? Você realmente conquistou essa diferença dos pais durante esse período? E aí, se você pode finalizar aí também depois. Sim, Carla. Eu conquistei e eles me conquistaram. Porque toda semana eu tento, pelo menos uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, agradecê-los pelo comprometimento, pela parceria, pelo respeito ao meu trabalho, porque quando nós temos o retorno, todos nós profissionais somos assim, qualquer profissão. Quando nós temos um retorno positivo, nós nos enchemos de orgulho, porque sabemos que estamos desenvolvendo um bom trabalho, atingindo aquela meta, aquele objetivo. E os pais estão atingindo metas e objetivos que ninguém imaginava, nem eles mesmos. E Sim. eu acredito que, eu vou repetir as palavras que eu falei antes, o momento é esse, doação, parceria e empatia. Para trazer alguém próximo de você, entender que alguma coisa é importante, essa pessoa tem que perceber que isso é real. Você se sente dessa forma. Igual, eu tenho um filho, eu tenho o João e a Maria, você sabe? O João estuda na mesma escola que eu dou aula. Então, assim, eu acredito nesse ensino público de qualidade. Meu filho está lá. Minha filha saiu de lá no 5º ano passado. Então, assim, tem questões que são de personalidade, tem questões que são individuais, mas a afetividade tem que fazer parte desse processo para conquistar esses pais, para a importância desse momento. E tem que ter leveza, tem que ser leve. Mesmo nos desdobrando, tem que ter leveza, porque a situação já está pesada demais, né? Sim. Exatamente, né? A gente está numa fase que tudo que a gente vê só são situações negativas, e aí você tem esse momento de desafio, os pais tendo problemas de âmbito econômico, né? Mais a questão da saúde, que nem precisa se dizer. Tem a questão do trabalho, que os pais, eles precisam continuar ativos, e da mesma forma que eu vejo que você teve uma ampliação de carga horária de trabalho, os pais que estão em trabalho remoto também, isso acabou se estendendo, e acredito que muitos pais, né, não sei se se as suas crianças, elas são de ensino integral, não, né, são só meio período mesmo, né? Sim. Meio período. Só da 1 às 5, no caso.
Tá. Então, tem muitos pais também que têm as crianças que eram no ensino integral justamente por conta do trabalho. Então, foi toda uma situação de adequação. O que eu vejo hoje, que já se passaram aí um período, então a gente já está mais se equilibrando dentro de nossas residências, né? A gente conseguiu se equilibrar um pouquinho melhor. E agora nós temos que ter esse olhar para algumas coisas que talvez a gente não estava com esse olhar inicial. Então, realmente, o ensino, o que eu vejo de grande diferença da minha filha de 9 anos, é que ele fluiu, não é a melhor dos mundos, sempre a gente tem algum questionamento, sempre alguma questão que a gente quer aprimorar com a escola, porque erros vão existir, porque é tudo novo, mas fluiu muito bem. E hoje, para mim, eu vejo realmente que o meu filho é o meu foco neste momento, que é da educação infantil. Então, por isso que eu até procurei fazer essas lives, para trazer esse conhecimento para as pessoas, porque eu percebo que não é só uma angústia minha, era uma angústia de muitos pais, e é que a gente acabou vendo com a Célia, que ela também teve esse momento, né? E o que acontece? É engraçado que, às vezes, a gente pensa assim, que a escola pública é mais difícil você ter o contato com o professor. E, na verdade, está sendo mais difícil o contato com o professor na rede particular, né? Porque você fez toda essa situação. Mas também, para a gente encerrar, que agora ficou essa dúvida. Esse contato que você estabeleceu, Gislene, foi uma situação que você se propôs a fazer? Ou foi algo que a própria instituição, o próprio ensino determinou que fosse assim, do WhatsApp, ou não? Foi uma situação realmente de parceria, afeto de si própria? Nossa, eu trabalho numa escola maravilhosa, que eu amo muito. E nós somos muito engajados, nós da escola. Então, nós todos fizemos esse trabalho de entrar em contato, um por um, foi algo da escola. Como eu te disse anteriormente, cada escola é um universo, porque tem aquele projeto político-pedagógico de cada escola, então cada escola, né? E existem escolas, sim, que esse contato não foi feito, mas aí foi uma decisão da escola diante da realidade daquela escola. Nós, da nossa escola, entramos em contato com todos. E, assim, eu tento manter esse contato bem próximo, não, acho que estão entendendo, né? Não de uma forma forçada, eu vou ter esse contato, porque isso não existe. É uma questão humana. Então, eu gosto desse contato, eu sempre gostei. Então, talvez isso tenha facilitado o meu trabalho. Mas, em contrapartida, eu trabalho várias horas, eu não estou me queixando, né? Esse resultado que eu tenho do meu trabalho, que a gente pode chamar de sucesso para os pais, inclusive, né? Com as suas crianças, é resultado disso, de dedicação. E, assim, eu quero mandar um beijo, abraço para os meus colegas de trabalho, né? Que estão aí, como eu disse, se desdobrando para alcançar essas famílias e essas crianças. E realmente, você falou que tem muita reclamação, né? Realmente tem muitos professores frustrados, tristes, adoecendo, porque não tem esse retorno das famílias, né? E talvez alguma dificuldade de lidar com essa situação também. Eu tive alguns entraves também, não é um mar de rosas. Foi tudo uma maravilha, sim. Não, e assim, eu lidei com situações, né? Que eu fiquei triste, que eu me abati. Só que no outro dia eu já estava lá, gravando o vídeo para os meus alunos, porque a minha formação foi em função disso, do aluno, da criança. E quando nós falamos de criança pequena, não dá para deixar de falar da família. A família está inserida. Sim. Gi, então agora é para finalizar mesmo. Era para finalizar, mas tá vendo? Eu quero ficar aqui horas, né, conversando. A Elaine entrou também, falou que matou um pouquinho de saudade de ver a gente aqui junto. Elaine Taleão, amiga de infância aí. Não fala as datas, por favor, hein? Ô, Carla, muito obrigada, viu, por você proporcionar esse tempo. Eu espero que
a gente tem ajudado alguns pais, alguns professores, e estou à disposição. E só vou te falar uma coisa, eu estudei nessa escola. Acho que você não, né? Você não fez o prezinho lá. Não. Mas eu fiz. E é uma escola que eu estudei lá. E vou te dizer que é uma escola que, desde a minha infância, foi uma escola muito acolhedora. Realmente, eu percebo que acho que é uma estrutura que permaneceu na escola. Eu tenho muitas lembranças de lá. Então, muito legal de ver agora você trabalhando na mesma escola e falando de toda essa forma que vocês tiveram aí diferenciada com o ensino. Então, Gi, eu vou ensinar. Desculpa, só um abraço grande para o meu trio gestor da escola, que elas têm essa habilidade, né, de manter a nossa escola num padrão de educação justo, né, uma escola pública que tem um padrão de qualidade de educação justo, e elas fazem parte disso, principalmente a minha AP, Adriana. Muito obrigada. Então, obrigada, Gislene, obrigado, Célia, o Arthur, que participou um pouquinho da live com a gente também, foi muito bom. Ele é muito maravilhoso. E, assim, todos os comentários que a gente teve aqui, a gente percebe que realmente você é muito querida, parabéns, né? A gente não tem aí o contato do dia a dia profissional, né? Tem a amizade, mas não tem o feedback da profissional que é. Então, você está de parabéns, agradeço muito de você ter participado, da gente ter conversado em particular, das dicas que você também me deu, da mesma forma que você está acolhendo seus alunos, você também me acolheu e acolheu meu filho. Então, eu quero te agradecer, foi um excelente tarde que eu passei aqui, e vamos ver se a gente marca outros encontros e outros bate-papos. E aí eu vou encerrar a live por aqui, que já estamos com 1h e 11 minutos, tá bom? Obrigada. Então, obrigada mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde, Carla.